Olá, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Ouça o que o Espírito Santo diz aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 3. Ouça isso. No versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha como é forte essa palavra. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus são aqueles que fogem da aparência do mal, que para de praticar o pecado, a mentira, o engano, o roubo, o adultério, a sedução, né? Tem gente que gosta de ficar seduzindo, gosta de ficar se apresentando para seduzir as pessoas, se expondo. A Bíblia diz que esses que continuam praticando o pecado são filhos do diabo. Quem diz é o Senhor Jesus aqui. E por esses dias aconteceu um fato muito interessante na igreja. Eu estava fazendo uma reunião forte, trazendo uma palavra forte, falando sobre abandonar o pecado e como sabemos que estamos praticando o pecado. E aí eu comecei então a falar algumas coisas, né, de que muitas vezes as pessoas saem da igreja e vão para casa e continuam, né, fazendo as coisas erradas, e mesmo sabendo que está fazendo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, ainda bebe, ainda fuma, ainda mente, ainda seduz mulher dos outros, homens, né? Ainda tem o desejo de enganar as pessoas. Isso não é de Deus, isso não procede de Deus. Não procede de Deus. Então, esses nós vemos que a Bíblia diz que são filhos do diabo. E esse fato que aconteceu na igreja foi muito forte, porque depois que eu terminei de pregar essa palavra, foi uma palavra muito, muito direcionada do Espírito Santo para a igreja. Quando terminou a reunião, uma dessas pessoas que estavam assistindo a reunião perguntou se eu podia orar a ela. Eu disse que sim. Então peguei ela, orei, né? Fiz uma oração para Deus abençoar, para Deus tirar o mal da vida dela, tal. E quando eu terminei a oração, eu comecei a conversar com essa pessoa e ela então começou a abrir o seu coração. E eu perguntei: você já é de uma igreja, né? Você faz o que lá? A pessoa falou, sabe: sou presbítero, eu dou estudo bíblico, eu prego, né, na igreja, ensino as pessoas, tal. Mas só tem um problema, bispo. Eu disse: qual é o problema, meu irmão? Ele disse: eu quando saio de lá, eu saio vazio. Eu saio triste, chateado. E chego em casa, muitas vezes fumo. Aí eu disse: você fuma? Ele disse: fumo. Eu falei: você sabe que isso é errado, não sabe? Ele disse: sei, bispo. Eu falei: muito bem. Você já praticou, né, a espiritualidade fora da igreja, né, servindo as entidades? Sim, sim, bispo. Eu fazia isso. Eu falei: e você sabe que quando esses espíritos se manifestam, eles pedem o quê? Bebida, cigarro, não é isso? Ele disse: é. Eu falei: então, há de convir que sobre você tem um espírito maligno. Por quê? Porque você peca, você cede ao pecado, mesmo sabendo que não pode. Aí ele parou, me olhou e disse: é verdade, bispo. Eu falei: bom, se você quiser se libertar disso, eu posso te ajudar. E aí orei essa pessoa, né? Ele manifestou com um espírito maligno, né, que só veio para matar, roubar e destruir.
E ali começou então a libertação daquele jovem. E aquele espírito dizia que ele era dele. Bom, libertamos ele, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Ele saiu da igreja liberto. Ele disse que antes de ir para a igreja, o desejo dele era tirar a vida dele. Ele disse que saía da igreja, chegava em casa, ele tinha desejo de se matar, né? Ele tinha desejo de voltar ao homossexualismo, que ele falou que ele praticava. Isso tudo foi ele que falou. E graças a Deus ele se libertou, né? Ele foi liberto. E ele falando isso, e aí eu comecei a pensar e falei, puxa vida, quantos não são as pessoas que hoje estão dentro das igrejas, conhecendo a palavra, muitos pregam a palavra, mas ainda tem casos fora do seu casamento, ainda bebem, ainda fumam, ainda mentem, ainda olham para a mulher dos outros, para os homens dos outros seduzindo, ainda faz um monte de coisas erradas, mesmo sabendo que não pode. Aí, essa palavra aqui, essa palavra chama a atenção da gente. Como que uma pessoa vai entender se ela é de Deus ou não? Olhando os frutos que ela dá. Olhando o que ela pratica. Vendo o que ela pratica. Não precisa ninguém condenar. Oh, você está no erro, você está cometendo erro, né? Como acontece muito, as pessoas, Deus está me falando que você está assim, Deus está me falando que você está assado. Não precisa. A própria pessoa sabe. Ele falou para mim, eu sei, bispo. Eu sei. Eu conheço a palavra. Olha só, eu conheço a palavra. Eu sei que eu estou no erro. Eu sei. Mas eu não consigo me libertar. Eu não consigo, eu tenho um desejo. Então, eu falei para ele, você nunca foi liberto. Você nunca foi liberto de fato. Porque uma pessoa que é liberta, como disse o Senhor Jesus aqui, quando a pessoa é nascida de Deus, nascida do Espírito Santo, não nascida de um convencimento, não nascida de um batismo de água, mas sim de um batismo de Espírito, porque a água, a pessoa entra para confirmar que ela quer fazer o que é certo com Deus, mas aí depois tem o batismo do Espírito. Por isso que nós, na Igreja Nação de Deus, ensinamos as pessoas a buscar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, pedir a confirmação. Porque quando ela recebe, ela passa a ter nojo do pecado. Ela passa a não desejar mais o pecado. E quando vem, ela se revolta. Ela entra em jejum, ela entra em propósito para aquela praga sair. Mas quando a pessoa não recebe o Espírito Santo, aí ela volta a pecar. E olha, já vou registrar aqui. Ter o Espírito Santo é diferente do que as pessoas falam. Muita gente fala, a pessoa tem que falar em língua para ter o Espírito Santo. Olha só, não é verdade. Biblicamente não é verdade. O dom de línguas é algo especial de Deus na vida de uma pessoa. Mas o que revela que ela é batizada no Espírito Santo são as suas condutas. O que ela faz. Uma pessoa, para entender que ela é batizada no Espírito Santo, não é quando ela fala em línguas, porque até os espíritos malignos falam em línguas. Mas é os frutos que ela dá. Por isso o Senhor Jesus disse, conhecerás a árvore pelo seu fruto. Então, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela foge da mentira, ela foge do engano, ela foge do roubo, ela foge do adultério, ela foge da prostituição, ela foge da bebida, ela foge do cigarro, ela foge do pecado. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela toma nojo dessas coisas. Essa pessoa que foge de tudo isso, que luta contra isso, essa pessoa está sendo batizada no Espírito Santo. Não a que fala em língua. Bispo, então quem fala em língua não é batizado? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para uma pessoa saber que ela é batizada no Espírito Santo, é quando ela foge da aparência do mal. Quando ela toma nojo do pecado, nojo de fazer as coisas erradas e quer só fazer a vontade de Deus.
Ela quer servir a Deus de todo o coração. E ela vai para o altar e ali serve a Deus, cumpre com as suas obrigações como cristão, faz tudo direitinho. Essa pessoa é batizada no Espírito Santo. Você vê, esse rapaz, ele falou que falava em línguas, que ele era batizado, mas ele continuava no pecado. Ele praticava literalmente o pecado. E quando nós oramos, que ele abriu o coração, foi manifesto um espírito maligno. Então você que está ouvindo essa live, né, está ouvindo essa pregação, aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 3, diz claramente quem são batizados no Espírito Santo. É aqueles que fogem da aparência do mal. Ele diz, não vivem em pecado, não desejam o pecado. Esses são conhecidos como os filhos de Deus. Mas aqueles que andam praticando pecado são filhos do diabo. Está aqui, é bíblico. Não é questão do que eu acho, do que eu penso. Nada disso. É bíblico, é real. É só você ler na sua Bíblia e você vai ver que está escrito. Então, olha só o que ele diz. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É fácil identificar na igreja quem é de Deus e quem não é. Tem gente dentro da igreja que faz fofoca de todo mundo. É uma boca de sapo que fica ali. Meu Deus do céu. Só vive falando dos outros, só vive amaldiçoando os outros. Fala mal de todo mundo. A pessoa está na igreja, mas está lá olhando para o homem da mulher do outro, olhando para a mulher do outro. É um inferno. Critica o tempo todo a igreja, critica o líder da igreja, critica todo mundo. Só vive fazendo as coisas erradas. É uma pessoa que não vive na igreja, vai esporadicamente, não cumpre com as suas obrigações como cristão. Aí chega lá e quer louvar. Eu quero louvar. Aí, eu quero ter oportunidade. Na Igreja Nação de Deus, não tem. Uma pessoa para ter oportunidade na Igreja Nação de Deus, primeiro tem que ser membro. Né? Tem que ser membro. Aí ela pode ser uma evangelista, pode ser uma obreira. Né? A pessoa cresce, mas quando ela faz o que é certo, não é de qualquer jeito. A pessoa está na igreja, sai e continua pecando, aí depois chega na igreja, né, toda santa, todo santo, né? Aí louva, bate palma e ora. Mas quando sai dali, serve o diabo. Esse rapaz, ele fazia isso. Ele falou que fazia isso. E quando ele abriu o coração para o Senhor Jesus, o mal teve que sair. Analise você. Veja se você é de Deus. Veja se você realmente serve ao Senhor Jesus. Se você ainda tem prazer de pecar, de continuar no pecado, viver no erro, então você não tem o Espírito Santo. Mas se você é daquele que odeia e está fugindo, abre mão, nega você mesmo, não aceita viver uma vida toda errada, então você está sendo batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz, examina o homem a si mesmo. É você que tem que se examinar. Eu lembro que quando eu me converti, muitas vezes eu brigava comigo mesmo. Porque era o início, né, de uma conversão, muitas coisas. Eu era um cara que fazia tudo de errado. Meu Deus, só misericórdia. E eu ia para frente do espelho e ficava brigando. Você não é convertido? Eu falei, sou em nome de Jesus. E tal, eu brigava comigo mesmo. Porque a maior briga é contra nós. Contra o diabo, em nome de Jesus, você manda embora. Mas contra a carne que é a maior luta que nós temos. E eu comecei a lutar. Eu falei, não vou fazer mais não. Está amarrado esse diabo. E comecei, não aceito, não vou aceitar. Eu sirvo ao Senhor, a palavra diz. Aí eu jejuava, orava, entrava em propósito, fazia jejum e aclamava a Deus. E de repente eu já não estava mais nem tendo desejo. Eu via a bebida, não sentia mais nada. Eu via as coisas erradas, não sentia mais nada. Nada. Não estava nem aí mais. Por quê? Porque eu pedi a Deus para tirar isso de mim. E o Senhor tirou.
Quer mudar a sua vida? Só você pode mudá-la. As pessoas muitas vezes têm o hábito de dizer: eu estou orando para Deus me tirar o pecado, eu estou orando para Deus me tirar o cigarro, eu estou orando para Deus tirar a bebida, eu estou orando para isso, estou orando para aquilo, mas continua praticando, né? Continua comprando cigarro, continua bebendo, continua olhando, né, para a mulher dos outros, para o homem dos outros, continua mentindo, continua fazendo tudo errado. Quando a pessoa quer, ela para de fazer. E olha, vou te logo falar: ah, bispo, não é bem assim. Eu era viciado, e quando eu entrei na igreja, conheci a palavra, eu falei: eu não faço mais. Não faço mais. Cheguei em casa, joguei tudo fora, tudo. E Deus, o meu Senhor é testemunha disso, porque Ele estava presente me dando força, porque eu disse para Ele: eu não quero. Eu decidi no meu coração, falei: eu não quero mais. Peguei tudo que eu tinha, aquelas porcaria de vício, tudo joguei lá no quinto do inferno. Falei: eu não quero mais. Veio a abstinência, veio o desejo. Mas eu disse: eu não quero. Eu falei: Deus, olha só, o Senhor é esse Deus da Bíblia verdadeiro? É esse Deus poderoso? É isso mesmo? Então mostra para mim. Eu não quero fazer isso. E eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia ainda, quando diz, né, o querer do homem realizar de Deus. Eu ainda não tinha esse conhecimento. Eu ainda estava aprendendo. Mas eu tinha certeza de uma coisa: que eu precisava mudar. Então o que eu fiz? Eu não comprava, eu não passava em lugar que tinha, eu me desviava o tempo todo. O tempo todo eu desviava. Eu ficava em oração, eu ficava em jejum, eu pegava copo d'água, apresentava a Deus: tira esse desejo, e orava e brigava. Quando menos percebi, eu já não tinha mais desejo, não tinha mais vontade. Então, não venha falar para mim: ah, bispo, eu tenho tentado e não tenho conseguido. Tem o quê? Não. Porque se você quiser, você pode mudar. Até porque o Senhor Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Se você crê que Deus existe e que você crê nele, e se você lutar para sair dessa praga, você consegue. Tudo é possível. Você pode. Agora, tem que querer, né? Tem que querer. Tem que realmente determinar. Se você não fizer isso, nada vai acontecer. Então tá aí uma palavra para você que queira lutar, que queira mudar, que quer ter o Espírito Santo, que quer ter uma vida transformada, que quer ser salvo. Lute. Busque o Espírito Santo, pede o batismo do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Mas primeiro você tem que lutar para fugir da aparência do mal. Você é que tem que decidir. O Senhor Jesus lá na cruz levou sobre ele todas as suas dores, vício, pecado, tudo ele levou sobre ele. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar para abandonar isso. E aí sim, Deus vai se manifestar na sua vida e vai te dar condições. Tá certo? Amém? Graças a Deus. Então, como que você sabe se você é batizado no Espírito Santo? Quando você não tem mais desejo pelo pecado. Aí você sabe que você está com o Espírito Santo. Mas enquanto você estiver com desejo, ali tem um espírito maligno. Esse espírito maligno que aproveita desse desejo para levar a pessoa a pecar. Eva, quando olhou, né, para a árvore que Deus disse para ele não mexer, ela olhou com desejo. E Satanás aproveitou e fez ela pecar. Está aí a palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe e venha estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus, onde nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Não o que eu acho, o que eu penso, não o que eu acho que pode ser, não, nada disso. Nós pregamos a palavra, como fizemos aqui agora. Tá bom? Eu trouxe uma palavra para você, mostrando dentro da Bíblia qual é a diferença entre os batizados no Espírito Santo e aqueles que não são. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.